Olá, está começando o Agrocultura RS. Eu sou Thaís Dávila e aqui você tem a informação que move o campo gaúcho. O próximo sábado, 12 de julho, é Dia Nacional do Produtor Leiteiro. Aproveitando a data, a Secretaria da Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul vai realizar o lançamento oficial da programação do Milk Summit Brasil. O evento é projetado como o maior encontro da cadeia leiteira do sul do país. A apresentação acontece a partir das 8 horas da manhã em Ijuí. O Milk Summit está previsto para outubro, também em Ijuí. Ainda sobre os anúncios realizados essa semana no Plano Safra, seguimos para um tema importante, que é o decreto que institui o Programa Nacional da Redução de Agrotóxicos, o PRONARA, que prevê a redução gradual e contínua do uso de agrotóxicos na agricultura brasileira. A criação do programa gerou diferentes impactos no setor. Os movimentos sociais ligados aos pequenos produtores parabenizaram o governo pela medida. Já a CropLife, entidade que reúne fabricantes de bioinsumos, estranhou a falta de consulta à entidade para a criação do programa. A CropLife defende a combinação de medidas que envolvem manejo, uso de defensivos químicos e também os biológicos. E para entender o que pensam os representantes da Associação Brasileira de Bioinsumos, que defende a produção on-farm de biológicos, eu converso agora com o presidente da ABINS, Reginaldo Minaré. Tudo bem, presidente? Olá, Thaís, tudo bem? Grato pelo convite. Então, um passo importante dado pelo governo federal rumo a uma redução no uso de agrotóxicos no Brasil. O que a BINS, que já trabalha nessa linha de uma produção um pouco mais sustentável, pensa sobre esse tema? Olha, Thaís, a polêmica em torno do uso de agrotóxicos no Brasil, ela já vem de longa data, né? O decreto é mais um capítulo. Nós entendemos que a publicação do decreto seguiu uma matriz diferente do que vinha sendo proposto há algum tempo por alguns movimentos, por alguns parlamentares, né? E até aventado dentro de alguns momentos no governo, que era dificultar o acesso aos agrotóxicos por meio de medidas mais restritivas, né? Praticamente forçando uma transição. Sim. Esse decreto agora, nós entendemos que ele veio com uma matriz diferente. Ele vem fomentar aquelas tecnologias que, de fato, servem para substituir pelo menos parte dos agrotóxicos. Neste ponto, essa mudança de matriz, né, de algo impositivo para algo relacionado a uma parceria para uma transição, nós entendemos que foi um acerto do governo. E não é um decreto que vai prejudicar esse ou aquele segmento. Essa transição, ela já está acontecendo mesmo antes da publicação do decreto. Bom, presidente, de que forma a BINS se enquadra nesse futuro do uso de defensivos na agricultura brasileira? Olha, Thaís, a ABINS é uma instituição um pouco diferente das que estão no cenário, porque a ABINS ela congrega tanto agricultores quanto indústrias, indústrias de biológicos. E nós temos uma visão de que tem espaço no mercado para todos. Continuará tendo espaço para as empresas de agrotóxicos, teremos espaços para as empresas de bioinsumos e, no caso dos bioinsumos, tanto para as empresas que vendem produtos prontos para uso, quanto as empresas que também exploram o mercado de fornecimento de inóculos para aqueles agricultores que optaram por produzir os seus bioinsumos na propriedade. A ABINS, as empresas que congregam a ABINS não têm receio da concorrência. Ao contrário, né? Nós trabalhamos para fomentar a concorrência e entendemos que essa transição, né, de uma agricultura de matriz mais química para uma matriz biológica, ela acontecerá e certamente no futuro próximo, acreditamos que por volta de uns 10 anos, essa agricultura de matriz biológica, ela será a agricultura convencional, né? Então, nós trabalhamos com esse foco, né, de planejamento futuro, né? Os produtos biológicos têm condições de
ofertar uma agricultura de excelente qualidade, e os agricultores brasileiros experimentaram e gostaram, né? Então, é um movimento que veio para ficar, e nós somos absolutamente favoráveis a esse movimento. Sim, na verdade, o uso de biológicos vem mostrando eficiência, um custo inferior e uma maior liberdade ao produtor no uso de produtos, né, presidente? Exato. A produção de produtos biológicos, né, principalmente a produção para uso próprio, ela dá um ganho, né, muito interessante para os agricultores, né? É o impacto positivo na planilha de custos, né? E tem, né, um movimento um pouco maior do que apenas os biológicos, Thaís, que é a agricultura regenerativa, né? A agricultura regenerativa ela é um movimento mundial. A Califórnia já tem um trabalho de mais de 10 anos em suas universidades, pesquisando, né, os impactos positivos aí da agricultura regenerativa. Recentemente, a Califórnia regulamentou, né, um conceito da agricultura regenerativa, e os bioinsumos é um insumo fundamental para esse tipo de agricultura. Ele ajuda a melhorar a vida do solo, ele é um insumo amistoso aos polinizadores, e nós temos uma base de biodiversidade que nos permite ser um grande produtor de bioinsumos. Atualmente, nós somos importadores de moléculas químicas, e nós poderemos ser um usuário da nossa biodiversidade com os bioinsumos e também um país exportador de bioinsumos. Então, é uma mudança não só da matriz da agricultura, mas também da matriz industrial, né? E essa inovação industrial nós entendemos importantíssima. É um movimento de ganha-ganha para todos os integrantes da cadeia do agronegócio. E, curiosamente, Thaís, o decreto, né? O decreto ele tem, né, ele traça toda uma expectativa de trabalho para redução de uso de agrotóxicos. Mas ele não é um projeto que veio para eliminar o mercado de agrotóxicos, né? O mercado de agrotóxicos hoje, no Brasil, já tem vários incentivos, né? Inclusive, tem até discussão no Supremo a respeito desses incentivos fiscais às indústrias de agrotóxicos, né? Então, nós não enxergamos que esse decreto, ao incentivar o uso de agrotóxicos, ele prejudica a área de produtos químicos, que também já é contemplada por benefícios, né? Sim. O que nós entendemos é que é um movimento que está acontecendo, é uma tecnologia nova, não tão nova, mas que caiu no gosto dos agricultores, né, mais recentemente, e também alguns segmentos da economia não pode imaginar que vai ganhar dinheiro para o resto da vida com uma determinada tecnologia, né? As tecnologias elas vão mudando, né? Tá aí a fotografia digital, né? Exato. Antes as empresas de filmes, né, de fotografias, eram empresas poderosas, né? Hoje já praticamente inexistem. Então, esse movimento é natural, né? E essa substituição de químico por biológicos é um movimento bem-vindo para o meio ambiente, para os agricultores e para a sociedade de uma forma geral. Bom, o decreto prevê a atuação de vários atores. Dentro do Ministério da Agricultura, o papel seria uma análise mais criteriosa na liberação de novos defensivos químicos. No caso dos bioinsumos, que também precisam de uma autorização para serem utilizados, o senhor acredita que vai haver uma agilidade maior? Como é que está essa liberação do uso desses produtos e da liberação por parte do MAPA? Olha, no caso dos bioinsumos, Thaís, nós estamos num momento de transição. O funcionamento do sistema de registro é um sistema para os biológicos, tem funcionado bem, né? Nós esperamos que ele melhore agora com essa transição. Por que a transição, Thaís? Porque a lei de bioinsumos, que foi publicada em dezembro do ano passado, ela retira todos os bioinsumos da lei dos agrotóxicos, da lei dos fertilizantes químicos e da lei dos produtos veterinários. Então, bioinsumo não é mais agrotóxico, ele tem uma lei própria.
né? E todos os bioinsumos, né, aplicáveis à agropecuária terá um roteiro de registro diferenciado, específico, né, com base nesta nova lei que está sendo regulamentada. No caso dos agrotóxicos, também é uma lei nova que trouxe muitas inovações importantes, inclusive, para o funcionamento do sistema de registro. E esse decreto, né, do Pronara, né, ele prioriza os registros de agrotóxicos de menor toxicidade, né? Então, é um movimento que não é só no Brasil que tem esse tipo de movimento, vários países priorizam, né, esses agrotóxicos com menor toxicidade. Então, o papel do Ministério da Agricultura, né, nesse caso, vai ser de estruturar a regulamentação para essa nova lei de agrotóxicos, né, contemplando esses comandos, né, do decreto, né, do Pronara, que é um decreto que regulamenta a lei de agrotóxicos, né? É um decreto que regulamenta também a lei de agrotóxicos. E o Ministério da Agricultura está trabalhando em outro decreto, né, que tem um grupo de trabalho construindo esse decreto, que é o decreto que regulamenta a lei de bioinsumos. Então, teremos duas matrizes de registro. Uma para os agrotóxicos, vinculadas à lei de agrotóxicos, a qual está vinculada a esse decreto do programa, né, de redução de agrotóxicos, do Pronara. E teremos uma outra estrutura de registros que é vinculada à lei de bioinsumos aplicável aos bioinsumos. Bom, então isso é uma boa notícia, porque vai agilizar também essa regulamentação do decreto dos bioinsumos, né, presidente, de uma certa forma. Exato. Essa lei dos bioinsumos foi muito debatida no Congresso Nacional, o governo apoiou a sua aprovação no Congresso, né? Não teve veto. Né? Então, é uma lei que está politicamente muito bem amparada. Né? Tem o apoio do Congresso, tem o apoio do Poder Executivo, e o Ministério Público, o Ministério da Agricultura, agora está trabalhando a sua regulamentação. Né? A lei de bioinsumos, ela permite às indústrias produzir bioinsumos prontos para uso, aqueles que são embalados e vendidos nas revendas, e também os inóculos de bioinsumos, que são aqueles bioinsumos, né, principalmente micro-organismos, né, que são vendidos para os agricultores multiplicar nas suas propriedades. Então, as indústrias têm o produto pronto para uso, tem o inóculo que ela vai vender para os agricultores, e os agricultores poderão, em suas propriedades, instalar as suas unidades de produção para multiplicar, para fermentar esses micro-organismos e usar esses micro-organismos frescos em suas propriedades. Todo esse regulamento ele está sendo construído, mas esses três segmentos, né, de modelos de negócios, né, que é a produção de bioinsumo para uso próprio, a produção de inóculos para venda e a autorização para o agricultor produzir bioinsumo para uso próprio em sua propriedade, isso tudo é garantido pela lei de bioinsumos. O decreto não tem como retirar essas garantias, né? O decreto vai detalhar como isso vai acontecer de fato na prática, né? Então a gente acredita que com esses movimentos, né, com essa mudança de estrutura normativa, tanto para os bioinsumos quanto para os agrotóxicos, certamente vai melhorar muito a vida, tanto das indústrias como dos produtores rurais e da comunidade, né, como um todo, né? Para a gente encerrar, o decreto prevê capacitação, campanhas para redução do uso de agrotóxicos nas propriedades. O senhor acredita que as entidades como a ABINS podem contribuir nesse processo, já que não participaram da elaboração do decreto? E de que forma as entidades podem contribuir nisso? Olha, as empresas que congregam a ABINS, todas elas já ofertam treinamento para os agricultores que com elas têm parcerias, né? Isso já é fato, né? E dentro desse contexto, né, do programa, né, do PNAR, nós temos total disponibilidade em participar com o governo, né, para levar toda essa expertise, conhecimento que aqueles que já trabalham, né, pesquisando, produzindo, utilizando, né,
os bioinsumos, adquiriu, né, e compartilhar isso com quem tem a vontade de aprender, né? Então, nós, né, da ABINS, temos total disponibilidade para isso, né? A Secretaria-Geral da Presidência da República vai coordenar um comitê gestor, né, que será o comitê que fará, né, a aplicação, né, dessa política, né? Você tem ali o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério da Saúde, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Agricultura, né? E esse comitê gestor também poderá congregar, né, instituições da sociedade civil, de uma forma geral, né? E estamos à disposição para participar desse comitê, né? É um comitê que aqueles que não são do governo não terão direito a voto, mas isso não é um problema. O importante é a gente fomentar um bom debate, levar boas informações e poder contribuir com todos esses ministérios que têm competências nesse programa que o governo instituiu, né? Nós analisamos o decreto e entendemos que, sendo aplicado de forma objetiva, clara, né, e com boa fé, né, ele não prejudicará ninguém, ao contrário, trará benefícios para todos. Agradecemos, então, a participação do presidente da Associação Brasileira de Bioinsumos, Reginaldo Munaré. Obrigada por estar aqui com a gente. Maravilha, muito obrigado pelo debate e vamos torcer para que esse comitê seja instalado rapidamente. Muito obrigado, Thais. Obrigada. O Agrocultura RS faz um intervalo, em seguidinha a gente volta com Francisco Torma analisando o Plano Safra 2025-26. Até já! Estamos de volta com o Agrocultura RS. Faça sua graduação na maior universidade do estado e uma das 5 melhores privadas. Escolha a Ubra. Aqui você tem práticas de verdade desde o início do curso, eventos de networking, professores altamente reconhecidos no mercado de trabalho e muito mais. Matricule-se agora em ubra.br/vestibular e garanta condições especiais de pagamento. Ubra, seu futuro começa aqui. Quinta-feira é dia de falar sobre direito no campo com o advogado especialista em direito do agronegócio, Francisco Torma. Tudo bem, Torma? Tudo bom, Thaís? A gente segue essa semana aí na toada do anúncio do Plano Safra. A gente não podia deixar de tocar esse assunto aí contigo, porque tem bastante coisa aí para avaliar, né, Torma? Depois de um ano complicado aí com caos normativo, como é que chega esse Plano Safra? Pois é, o Plano Safra chega agora nessa metade de 2025 para justamente trazer as regras do jogo para o próximo ano safra, que vai agora da metade do ano até metade de 2026. Bom, nós não tínhamos uma expectativa de que o Plano Safra seria disruptivo, seria sensacional por conta dos juros. Nós sabemos que o governo federal, em várias linhas, faz equalização de juros, e quando tu tens uma taxa básica de juros muito alta, essa equalização ela é muito custosa. Então, na prática, nós tivemos um Plano Safra considerado pelas instituições, pelas entidades, como sendo insuficiente, e um Plano Safra que o governo fez o possível para segurar juros para a agricultura familiar, portanto, agricultores pronafianos têm basicamente uma repetição dos juros do ano passado, mas na agricultura empresarial, dividida assim pelo governo, que agora resolveu fazer o Plano Safra em 2 etapas, entre familiar e empresarial. Para a agricultura empresarial, nós temos aí um aumento de juros. Dá para se dizer que, na média, aumentou 2 pontos percentuais em todas as linhas da agricultura empresarial, o que é muito pesado para o agricultor, principalmente nesse cenário de endividamento, nesse cenário de margens baixas, nesse cenário de arrendamento caro, de insumos caros e de commodities valendo muito pouco. Portanto, esses 2 pontos percentuais, com certeza, vão castigar muitos agricultores do Rio Grande do Sul e do Brasil inteiro. Torma, só um comentário aí, você falou, já que tem essa divisão dos planos Safra, você viu que o ministro Haddad disse no seu discurso ali que nós dividimos, mas na verdade é uma agricultura só. Desnecessária essa divisão, mas enfim, o governo federal
Bom, para início de conversa, ele já começou, quando ele assumiu o mandato, ele já dividiu o próprio ministério, nós tínhamos só o Ministério da Agricultura. Aí foi dividido em três: o Ministério da Agricultura, que tecnicamente toca as questões da agricultura empresarial, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que está voltado lá às questões dos pronafianos, a questão da reforma agrária, e o Ministério da Pesca, que até hoje eu não sei para que serve. É. Bom, falar nisso, o presidente da FETAG disse para a gente aqui no programa que uma das preocupações é que muitos produtores acabaram trocando de categoria, deixaram de ser pronafianos e acabaram perdendo algumas vantagens, né, Torma? Sem dúvida, porque dentro do Plano Safra, e aí só para contextualizar, sobre origens de recursos. Você sabe que o dinheiro do Plano Safra, nós já comentamos isso aqui várias vezes, o Plano Safra ele é basicamente feito com o dinheiro das instituições financeiras e dos investimentos, que afinal de contas nós colocamos nas instituições financeiras. O governo federal participa com um pedacinho desse tamanho, assim, muito pouco, para equalizar juros de algumas operações, para deixar o juro mais barato, tá? E basicamente ele faz isso para os pronafianos. Tanto é que mais ou menos 9 bilhões aí vão ser gastos para a equalização de Pronaf e só 3 bilhões,9 vão ser gastos para a agricultura empresarial. Ou seja, o governo é muito mais focado nos pronafianos. Quando o pronafiano, por crescer e começar a ter um enquadramento diferenciado, vai lá para o Pronamp, por exemplo, certamente ele vai perder muitos benefícios, porque os juros vão ficar mais caros. O Pronamp, por exemplo, acabei de mencionar o Pronamp. Ano passado, nós tínhamos um custeio a 8% ao ano, agora já foi para 10%. É pesado para o pessoal médio produtor. Bom, Torma, você falou em juros, né? E a gente tem pela primeira vez um diferencial importante, uma notícia ruim, mas um diferencial importante aí, que é a mais alta taxa de juros já registrada num Plano Safra. Exato. Duas questões importantíssimas. Primeiro, encargos subiram, como eu já havia comentado, aí para o plano Safra da Agricultura Empresarial. Nós tivemos um acréscimo de mais ou menos 2% ao ano para a maioria das linhas da agricultura empresarial. Agora, o problema que nós vamos ter pela frente não vai ser fácil, digo nós aqui, a advocacia agrária principalmente. É o seguinte, o Plano Safra do ano passado, ele já estava ali, ó, na margem do teto de 12% ao ano, que é uma margem, que é um teto, melhor dizendo, que os tribunais brasileiros já decidiram, que, olha, crédito rural não se aplica mais que 12% ao ano, isso por conta de uma própria falha legislativa, porque quando o crédito rural foi institucionalizado, decidiu-se que o Conselho Monetário Nacional ia decidir sobre o teto dos juros remuneratórios. Então, como o Conselho Monetário Nacional até hoje não fez nada no sentido de fixar esse teto, aplica-se nos contratos de crédito rural a lei da usura, que é lá dos anos 30, que diz que não se pode cobrar mais que 12% ao ano. Bom, até hoje estava tudo certo, estava tudo consolidado, os tribunais de justiça tranquilos e pacíficos, nesse sentido que, olha, crédito rural pode ser a taxa que tiver no Plano Safra, desde que não passe dos 12%. Como nós já estávamos no limite da margem do ano passado, com operações até 12% ao ano, esse ano ultrapassamos esse limite. E aí temos esse novo Plano Safra com juros remuneratórios de algumas linhas que chega até 13,5% ao ano. E aí nós, juristas, advogados que atuamos no agronegócio, nesse cenário, temos um grande pepino agora pela frente, porque afinal de contas, vale o que está no Plano Safra, vale o entendimento dos tribunais, os tribunais vão ter que readaptar o seu entendimento, porque até então nós não tínhamos nenhuma linha que teve a audácia de cruzar os 12% ao ano, e esse ano nós temos. Então o cenário é mais um caos jurídico, talvez, pela frente, somado ao fato de que ministro do Desenvolvimento Agrário deu uma entrevista dizendo que o Conselho Monetário Nacional iria disciplinar essa questão do teto do limite do capital. Então, muito possivelmente, agora nos próximos dias, nós vamos ter uma nova resolução que vai estipular um novo teto do crédito rural. Isso me preocupa muito, porque até então estava tudo pacífico aqui com essa questão dos 12% ao ano. Se o Conselho Monetário Nacional vem e normatiza isso, provavelmente nós vamos ter a quebra desse paradigma dos 12%, e aí o crédito rural realmente vai começar a entrar em decadência, porque ele vai se tornar muito caro. Pois é, e tem um prazo para isso acontecer, Torma, esse assentamento aí dessa situação toda, para que se tenha ou não essa tranquilidade? Claro, o adequado é que o Conselho Monetário Nacional resolvesse esse problema o mais rápido possível. Inclusive, nas entrevistas que disseram, essa resolução sairia até segunda-feira agora. Dei uma no site do Banco Central
e não saiu. Daí, claro, depende de uma reunião do Banco Central, aliás, do Conselho Monetário Nacional, não do Banco Central. Nesse inteirinho aqui, enquanto isso não for disciplinado, nós temos uma certa insegurança jurídica, porque aquilo, como eu te comentava agora, embora eu tenha um crédito rural, um plano safra, dizendo que tem linhas acima de 12%, até então o entendimento da jurisprudência dos tribunais é no sentido de que isso não pode acontecer. Sim. Essa resolução do Conselho Monetário Nacional, talvez tenhamos um pouco mais de segurança nas regras do jogo, porque até então, se continuar desse jeito, vai ser mais briga judicial, sem dúvida nenhuma. Torma, por falar em briga judicial, a gente teve também aí no anúncio do Plano Safra a publicação da portaria interministerial que trata sobre a criação do grupo de trabalho, que se falou sobre a criação do grupo, já tinham sido eleitos os nomes que participariam, mas ele não tinha de fato sido criado. Isso muda alguma coisa na conjuntura aí para os produtores gaúchos a partir dessa publicação? A essa altura do campeonato, não, porque o Plano Safra já está definido, as regras do jogo já estão aí e ele vai valer pelo próximo período aí de ano, vai até aí junho ou julho de 2026. Essas são as regras, essas são as linhas, esta é a forma com que o Plano Safra está instituído. Óbvio que vamos ter muitos ajustes no caminho, por exemplo, 2 pontos que eu acho importantíssimos que evidentemente é possível tratar, inclusive a partir desta portaria interministerial e da criação desse grupo, que são questões relativas à aplicação do crédito rural, porque eu, particularmente, parei de me entusiasmar com os bilhões que são anunciados, porque o crédito rural do período passado ele não chegou à aplicação de 2/3 daquilo que foi prometido. Então, é muita promessa, pouca aplicação, isso precisa ser corrigido. E outros pontos importantes também são os cortes que vêm acontecendo. Nós vimos há 2 semanas atrás um corte significativo no seguro rural, que também faz parte da política agrícola, também faz parte do Plano Safra, ou pelo menos deveria fazer. Um outro ponto que nós estávamos aguardando é Não veio nada. Safra sobre o seguro rural. Lamentavelmente não veio. Agora, nós estamos saindo recém de um corte drástico do seguro rural. Precisamos melhorar essa regra aí, porque sem seguro rural nós não vamos longe, não. Tá certo, Torma, obrigada por hoje. Obrigada pelas explicações aí sempre tão precisas e vamos seguir acompanhando os desdobramentos e o desenrolar dessas medidas que ainda faltam ser anunciadas, né, para que o produtor tenha um pouco mais de tranquilidade. Até a semana que vem. Tchau, tchau, até mais. Tchau, tchau. O Agricultura RS de hoje fica por aqui, a gente volta amanhã com outras informações para você. Até lá.